Estamos vivendo tempos difíceis com esse coronavírus. Mais difícil ainda porque todo mundo deveria estar unido por uma causa única. Mas as ideologias políticas continuam separando tudo. Eu não quero fazer disso um discurso político. Eu quero falar sobre o dia de hoje, o Dia das Mães, nesse momento difícil. Mais de 150 mil mortos, mundo afora. Isso dos casos que foram relatados, porque todos os países concordam que o número pode ser maior do que esse. São mais de 4 milhões infectados, que foram infectados no mundo inteiro. Dos recuperados, mais de 1 milhão. Não sei se já chegou a perto de 2 milhões. Mas imagine da quantidade só aqui no Brasil, mais de 10 mil mortos. Imagine nesse meio quantas mães existem. Ou quantos filhos que deixaram suas mães. Então, por mais que a gente tente se apegar sempre, não só porque hoje é o Dia das Mães, mas todos os dias, a gente tenta se apegar a coisas boas, a pensamentos positivos, a gente não pode esquecer da realidade. É muito cruel, por exemplo, o Carnaval. Vou citar o Carnaval porque no Brasil pode-se dizer que em algumas regiões é a maior festa que existe, em outras o São João. E é um momento em que muitos se esquecem da realidade que é o mundo. Não estou falando da forma geral, não. Estou falando na sua rua, no seu bairro, no seu estado, no seu país. Como a realidade é cruel. Mas chegou aquele período festivo, vai para lá, beber, extravasar, brincar, como se tudo fosse as mil maravilhas. E essa pandemia, ela evidencia isso. No momento em que centenas de milhares estão morrendo, aí de repente você está assistindo o vídeo, mas doença tal, doença tal, doença tal. Quantas doenças se alastraram e mataram tão rápido quanto o coronavírus, ou Covid-19, como o pessoal fala. Quantas? Eu gostaria de estar aqui hoje, a despeito do que eu falei sobre os males do mundo. Eu queria que hoje fosse um dia realmente feliz, porque graças à bondade de Deus, eu ainda tenho minha mãe presente. Apesar dela morar em outro estado, mas ela está lá. A distância entre o nosso abraço é uma viagem física, no ônibus, no avião, do que for. E ela estando longe, eu posso falar aqui, ó. Eu posso sentar. E quem perdeu a mãe? Não só nessa questão do Covid, mas anteriormente. Então, hoje é um dia pesado. Aliás, a gente sabe que a maioria das datas festivas, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Avós, Dia dos Namorados, Dia disso, daquilo, na verdade são datas comerciais. O comércio cria isso para movimentar. Eu vejo direto o pessoal nas redes sociais postando aquelas fotos, aquelas imagens, aquelas figuras lá. E recentemente eu vi uma que está se aproximando das mães. Aí tem uma senhora, rodeada dos filhos, o pessoal tirando foto e tal. E depois aí, Dia das Mães. Aí mostra ela sozinha no cantinho dela. Em outras ocasiões eu falei que eu não gosto dessas datas. Imagina o constrangimento do Dia dos Pais e do Dia das Mães
de uma criança que tem que chamar o pai para uma festinha, ou vai fazer um presentinho para levar para o pai ou para a mãe. Para a criança isso deve ser muito pesado, se ela não for bem orientada. Agora imagine aquela pessoa que perdeu hoje, então estamos falando do Dia das Mães, aquela pessoa que perdeu sua mãe, seja pela Covid ou anteriormente. Quão pesado é esse dia? Nós temos que proteger e nos dedicar às pessoas que nós amamos enquanto elas estão presentes. Eu tinha feito um vídeo, mandei no Facebook lá, sobre essa máscara aqui que eu fiz para mim. Aí eu fiz um meia-culpa dizendo que não estava usando, porque eu não me via usando aquelas máscaras cirúrgicas e, para falar a verdade, eu tenho dificuldade com máscara. Quando estou fazendo alguma obra, eu sou super alérgico, mas eu me sinto sufocado com aquilo ali. Eu ainda não encontrei, eu sei que existem máscaras mais caras, que não dão aquele desconforto. E eu acabei fazendo essa aqui. Para mim foi mais prática. Como eu tenho essa liberdade aqui, eu não sinto aquela agonia como sinto com as outras máscaras. Mas eu estava me sentindo um alienígena andando pelas ruas, porque, vou chutar assim, 85%, talvez 90% aqui em Timbaúba, nas vezes que eu fui na rua, o pessoal estava usando máscara, e eu não. Até um dia que eu fui barrado na lotérica, só entra com máscara. Quando você se isola em casa e defende o isolamento, você está defendendo, você está protegendo as pessoas que você ama e as pessoas que são amadas por outras pessoas. Aqui em Timbaúba são 24 notificações confirmadas e 8 óbitos. Tem 2 bairros aqui que são juntos. Um tem 5 casos e outro 4. Então, somando os 2 bairros que são juntos, 9 pessoas contaminadas. Então, o que é que custa ser humano num momento desse? Infelizmente, existem lideranças aí pelo mundo que são mercadoras da morte. Vamos voltar ao normal e morra quem tiver que morrer. Isso não é uma atitude cristã, não é uma atitude do bom muçulmano, do bom judeu, do bom hindu, do bom nada. Que eu duvido que qualquer crença religiosa pregue esse tipo de coisa. Deixa morrer. Eu tenho postado no Facebook todo dia a palavra de Jesus. E eu confesso que eu ando triste. Aí eu até fiz um vídeo convidando alguns amigos para fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Todo dia ir lá e pregando a palavra de Jesus. A Bíblia fala que o coração de muitos esfriará. Já esfriou. E já esfriou o coração de muito daquele que se diz cristão em relação à palavra de Cristo. E deixa eu dizer uma coisa, o Facebook também contribui. Quando eu fiz o vídeo sobre essa máscara aqui, eu vi visualizações, 90 visualizações. Quando eu posto alguma coisa sobre os animais abandonados, ou agora a palavra de Cristo, eu tenho... O maior pico que eu tive foi 36, mas a média é de 16, 15 visualizações. Ou o Facebook não mostra, ou o pessoal não tem interesse. Mas tem outra coisa. As pessoas sabem que eu estou postando a palavra de Jesus diariamente. Eu realmente acreditei que as pessoas fossem ter interesse
e todo dia fosse lá visitar para ouvir a palavra de Jesus. Não está acontecendo isso. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão visualizando é por acaso, porque está passando ali na sua linha do tempo e aparece meu vídeo. E isso é triste, porque a maioria dos meus amigos, meus contatos nas redes sociais é formada por cristãos. Mas eu vou perseverar, porque o Senhor tocou meu coração para que eu fizesse isso. E eu vou ali todo dia ler um pouquinho da palavra de Jesus, que é a palavra de Deus, porque ele afirma isso, que os seus mandamentos e ensinamentos são a palavra de Deus. E quem o ama, quem ama Jesus, segue os mandamentos e ensinamentos dele. Então eu vou até o final. E não vou até o final porque eu me vi obrigado, não. É porque eu me senti tocado por isso. E nesse Dia das Mães, com essa situação que estamos vivendo, é muito triste ver que aqueles que foram eleitos para garantir que o seu povo, o seu não, né? O da nação, tivesse educação, saúde, segurança adequados, não fazem. Só fazem para sua própria família. E isso não só os governantes eleitos, mas os membros do judiciário, eles e suas famílias têm do bom e do melhor, inclusive os salários. As forças militares têm do bom e do melhor para eles e os seus familiares. E nós, o povo, nós que movemos a economia, não temos nem a qualidade de vida desses e nem mesmo a qualidade de vida dos nossos patrões, que dependem de nós. Eu devia ter tirado a máscara e me empolguei. São dias sombrios. E sabe o que é triste nessa história? Eu tenho falado com meus amigos o seguinte, que eu acredito que depois que tudo isso passar no mundo inteiro, todas as nações, seus municípios, estados, países, continentes, todas as nações vão ter um olho diferenciado para as questões da saúde e das ciências. Porque no Brasil, em todas as áreas, nós dependemos do que vem lá de fora, porque aqui no Brasil não se investe em educação como os outros países. Não se investe no estudo e desenvolvimento da tecnologia como os outros países. Nem no passado, embora tenha tido grandes avanços, e nem agora. E o triste é isso. Como eu falei de Jesus, tem gente que abandonou a palavra de Jesus para se guiar pela palavra de homens. Essa é uma realidade. É uma realidade. Eu não vou chegar a citar casos aqui para não magoar ninguém. Até porque eu poderia até falar em outra situação, eu poderia até falar, essa pessoa não iria se magoar se ela estivesse vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. Ela não iria se magoar com minhas palavras. Mas o que acontece é que vou dizer assim, foi eleito um novo guia. Eu gostaria que todo mundo, independente da sua religião, ela conseguisse enxergar Jesus Cristo como ele o é. Ninguém é obrigado, não. Eu não vou dizer que um judeu, que você sabe, se você estudou um pouquinho, você vê como é que são as coisas, o judeu, ele não acredita em Jesus Cristo. Para eles, o Filho de Deus ainda não veio. Então, Jesus Cristo... Né? Mas eu não posso forçar um judeu
um muçulmano, um hindu, a seguir Jesus Cristo. Mas eu gostaria que todos eles pudessem olhar assim, ó, nos olhos o outro, seja lá quem fosse, seja lá as escolhas que tivesse feito na vida, e fazer o que Jesus falou: ama teu próximo como eu vos amei. Ele morreu na cruz por nós. Sabe o que é isso? Sabe o que é dar vida por pessoas que não valiam a pena? Ou você acha que a gente vale a pena o sacrifício de Jesus? Olha ao redor e responda isso. Mas ele se sacrificou não só por aquele povo, mas por todas as gerações. Deus enviou seu Filho aqui por todas as gerações. E esse Dia das Mães, todo Dia das Mães é triste para alguém. Mas esse Dia das Mães é sombrio, porque nele nós estamos vendo uma faceta tenebrosa de... não tem definição, sabe? Eu gostaria muito que, depois que tudo isso passasse, aliás, depois não, que durante, né, está surgindo assim de boas ações, mas também está surgindo assim de boas ações no mundo. Mas eu queria que fosse um estalo assim para te melhorar. Eu acredito que entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial muita coisa mudou de forma positiva. Depois da Segunda Guerra Mundial também, e várias epidemias que aconteceram, desastres que acontecem, tem muita gente que só aprende assim, quando apanha, e tem gente que nem isso. Talvez você tenha acompanhado até agora, talvez você já tenha me criticado muito. Eu aceito. Sabe por que eu aceito? Porque você não vai me mudar. Você não vai me mudar. Você não vai fazer com que Marcos Paulo diga: deixa o povo morrer. Vamos voltar, vamos abrir as portas, deixa o povo morrer. Você não vai escutar eu falando isso. Eu digo uma coisa para você. Você é cristão? Você é judeu? Você é muçulmano? Você é espírita? Você é do candomblé? Sei lá mais quantas religiões ou crenças existem por aí. Mas aquela pessoa de carne e osso que você ouve, você está ouvindo, que você decidiu que era seu líder, aquela pessoa, ela mostra os princípios, os bons princípios da religião ou crença que você segue? Aí eu pergunto, você que é cristão, você prefere seguir os mandamentos e ensinamentos de Jesus Cristo ou daquele homem ou daquela mulher que você decidiu seguir e proteger como seu líder? Volto a falar, isso não é um discurso político, não. Os meus amigos mais próximos sabem o que eu penso da política. Enquanto alguns dizem que a polarização é direita e esquerda, eu digo que isso é tudo besteira. A polarização que existe e que a maioria das pessoas não vê. De um lado, aqueles que detêm o poder, do outro lado, nós. E eles que deveriam nos abraçar e proteger, na verdade, eles nos engolem. Porque nós os tratamos como reis e rainhas.
E eles gostam disso. Eu vou dizer, por mais que eles possam chegar a defender por que o salário deles é tão alto, não deveria ser. Não deveria ser. O pessoal tem criticado muito nas redes sociais a questão dos pacientes. A gente vê o Rio de Janeiro, tem milhares de leitos lá que não estão sendo usados porque não tem profissionais. E o pessoal nas redes sociais tem colocado. Para um deputado são 20 assessores e para um paciente, às vezes não tem nenhum enfermeiro. Para falar a verdade, até um tempo atrás, não sei se mudou isso, cada senador poderia ter até 77 assessores. 77 assessores. Sabe o que é isso? Aí eu pergunto, quando a pessoa que você ama cair de cama, ficar doente, precisar de um hospital, ele vai ter 77 agentes de saúde. Quando eu falo agente de saúde, eu estou dizendo os doutores, os médicos e os enfermeiros. Ele vai ter? Não vai. E eu pergunto para você, se você tivesse 77 pessoas trabalhando para você, você pode dizer, você pode afirmar que você estaria trabalhando? Ou 77 estariam trabalhando por você? E você só como figuração, só assinando, só comparecendo, só dando nominalmente seu voto. Agora, sabe quando é que isso vai mudar? Nunca. Eu creio nisso. Nunca. Porque quem deveria chegar e acabar com isso somos nós. E nós fomos divididos pelas ideologias políticas. A ponto de um homem cuspir na cara de uma mulher defendendo outro homem. A ponto de uma mulher empresária chegar, olhar para um ser humano e dizer: você está fedendo. Aí eu pergunto, quem foi que causou isso? Quem foi que gerou esse tipo de atitude nessas duas pessoas que eu citei? Foi Jesus Cristo? Ou no ser superior que você acredita? Ou foi, não vou falar nenhum homem, ou foi uma ideologia política? Uma ideologia de vida? Tem gente que não gosta de vídeo longo. Teve muita gente que saiu antes de chegar nesse ponto porque não estava gostando do que eu estava falando. Eu não sou dono da verdade. Longe de mim. Eu estou colocando aqui a minha opinião. Do que eu sinto no mundo, do que eu percebo no mundo. A gente vê pessoas que comemoram quando alguém está no chão, quando alguém está de joelhos, mas por quê? Porque caiu na vida. Gente que comemora a morte de outro ser humano. Gente que deseja a morte de outro ser humano. Esteja esse ser humano certo ou errado. O que eu vejo, não só nas redes sociais, mas aí no mundo, é a disseminação do ódio. O ódio está sendo compartilhado e recompartilhado milhares de vezes. É o que eu falei. Eu não estou pregando o Evangelho. Eu estou apenas pegando a minha Bíblia e lendo todo dia ali a palavra de Jesus, os mandamentos, seus ensinamentos, que Ele mesmo afirma que são de Deus. Ele está ali apenas como intérprete do que Deus está enviando para a gente. E a maioria das pessoas deu as costas a isso. Não querem ouvir a palavra de Deus.
E já teve gente que eu confrontei nas redes sociais com a palavra de Deus e que me bloquearam. Não foi só excluindo, me bloquearam. Porque não aguentam a verdade. Aí está a verdade. Na palavra de Jesus. Eu devia estar fazendo um discurso sobre o Dia das Mães. Mas hoje é impossível. Hoje é impossível. O Senhor disse que quando tudo terminar, isso tudo que nos machuca vai ter fim. Tudo, absolutamente tudo. Tem gente que não aguenta e cai fora. Estou falando de suicídio. E essas pessoas que se encontram no momento de fraqueza e cometem suicídio, partem daqui e ainda deixam pessoas que se acham no direito de julgá-las. Como tem gente que julga quem tem depressão. É porque não sentiu na carne. Ah, eu já senti isso na carne. Olha, tolerância à dor. Tem gente que um tijolo pode cair no pé. Tem gente que pode bater uma bola de tênis e fazer aquele escândalo. Porque sentiu diferente. Então, a depressão, ela é pessoal, é muito particular. É o mal agindo sobre uma pessoa nos seus pontos fracos. Então, se você superou a depressão, parabéns para você. Eu fico feliz, realmente feliz. Não é ironia minha não, eu fico feliz. Mas tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue ver o que está aqui fora e resistir. Essa é a verdade. O que sempre faltou nesse mundo foi amor verdadeiro, como o de Jesus. Ama teu próximo como eu vos amo. Em outro momento, ama teu próximo como a ti mesmo. Você quer o bom e o melhor, não quer? O seu irmão pode ter o bom e o melhor, mesmo com as escolhas dele. Não é você, nem alguém que vai ditar como tem que ser, não. É aquela pessoa. Ela tem o direito a tudo de bom que você quer ter, do jeito dela. Quando você chega, você que é cristão, que você chega e diz que aceitou Jesus Cristo como seu único e bastante Salvador, você talvez não saiba o que está dizendo. Porque Jesus ele prega o abdicar, você deixar para lá as coisas fúteis da vida. E tem gente que subverte essa verdade e diz o contrário, que o bom da vida é o ouro, é a prata, são as joias, o carrão do ano, trocado todo ano, 100 mil, 200 mil, uma casarão na praia. Tem gente que prega que é isso que Deus quer para você. Você tem que ter isso na sua vida. Não é. Você tem que ter o amor de Deus, o amor de Jesus dentro do seu coração. Para todo dia, quando você acordar, que você sair às ruas, você olhar todo mundo do mesmo jeito que você se olha no espelho. E eu espero que quando você se olha no espelho, você veja uma coisa boa. Deus é magnífico. Deus nos deu de presente tudo isso que você vê ao redor. Inclusive aquilo que você não dá valor. Os passarinhos que você coloca na gaiola. As rolinhas que você mata para tomar cachaça.
Os cães e gatos que estão aí para alegrar a vida de muita gente, e você envenena, você atropela de propósito, você joga pedra, dá paulada. Foi Deus que colocou aqui. E eu vou dizer uma coisa: tudo de ruim que você fez, que eu fiz também, quando chegar o momento, eu não sei se quando eu fechar meus olhos, ou quando o Senhor voltar pela segunda vez, mas todos nós seremos cobrados por Deus. E chorar vai ser tarde. É muito difícil ser cristão, porque muitas vezes o mundo não permite. Muitas vezes, eu sempre gravo os vídeos, a leitura da palavra, de manhãzinha, porque eu gosto de aproveitar o silêncio e ao mesmo tempo a vida que está ao redor, os passarinhos que estão ali cantando. Você deve perceber, se você assistir os vídeos, você deve perceber. Só que muitas vezes eu escuto os cães abandonados nas ruas, correndo o risco de ser atropelado, e aquilo me atormenta no momento que eu estou gravando a palavra de Jesus. Isso se tornou um desabafo. E eu gostaria que você tivesse chegado até aqui. Se você dizia também, você nem sabe que eu estou falando isso. É difícil. É difícil você ser cristão, você ser muçulmano, ser judeu, ser kardecista, fazer parte do seja lá o que for, que você acredita que é o seu bem. É difícil porque, como eu falei, o mundo está aqui porque Deus quis assim, mas existem pessoas que não permitem que Jesus permaneça intacto dentro do seu coração, sem mácula. Tem pessoas que usam da esperteza, e nós conhecemos uma entidade, o Lúcifer, que ele é mestre nisso. Ele é mestre em se em se vestir de coisa boa. Você, caramba, isso é bom demais, quando é um mal. Tem gente que tem o mel no falar. E tem gente que mesmo quando tem o fel no falar, ele encanta multidões. Sempre foi assim. O celular que já avisou que está sem espaço. Eu queria ter falado mais. Eu queria ter falado melhor. Eu queria ter dito pelo menos uma palavra que tocasse o seu coração. Mas eu sou igualzinho a você. Só quem pode tocar seu coração de verdade é a verdade de Jesus Cristo. Então, se você chegou até aqui e não viu os vídeos que eu tenho feito, a pasta lá dos vídeos é quarentena. Pegue lá desde o início e assista. Um grande abraço para você. E se você puder ficar em casa, fique. Se você puder fazer sacrifício em prol das outras pessoas que você ama ou que são amadas por outras, faça. Um grande abraço.